Podcast Giro Temático ABTCP, o programa que fala sobre as principais tendências e assuntos de interesse do setor de base florestal. Olá, ouvintes! Está começando nossa segunda edição do podcast ABTCP Giro Temático. Teremos aqui um agradável bate-papo com muita conversa e reflexões entre empresas, instituições e profissionais muito experientes que nesta edição vão falar sobre um assunto inovador, o FB&NF, o Fundo Patrimonial criado para fomentar o conhecimento nas áreas de recursos florestais e biomateriais. Antes de dar início à nossa rodada de conversa sobre este tema, considerado de extrema importância para criar uma base sustentável na era da bioeconomia ao desenvolvimento de profissionais de novos produtos, vamos apresentar brevemente os nossos convidados. Estamos aqui com o meu querido professor de longa data que nos conhecemos, professor Francides Gomes, da Exalc USP. O professor Francides é engenheiro florestal e doutor em engenharia química com pós-doutorado internacional, que antes de vir para a academia trabalhou na Celpav VCP, que para quem é antigo no setor sabe que é a Votorantim Celulose e Papel, que depois se tornou Fibria e hoje é Suzano. Atualmente, o professor Francides está no Departamento de Ciências Florestais da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc USP, na área de celulose e papel, tecnologia de produtos florestais e biorefinaria. Passo a palavra, então, ao professor Francides para nos dar as boas-vindas e as boas-vindas aos nossos ouvintes. Olá, Patrícia. Olá, ouvintes. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco desse nosso novo projeto, que é esse fundo patrimonial na área de florestas e bioprodutos. Está acompanhado aí de grandes nomes do setor, como o Pablo, o Tiago, João Romero e outros que estão apoiando essa iniciativa. Obrigada, professor, por suas palavras de boas-vindas. É uma grande satisfação tê-lo conosco para falar sobre o FB&NF, o Forest Biomaterials Endowment Fund. Muito chique este nome, não é, caros ouvintes? E o fundo também tem a mesma relevância para fazer o jus ao nome. E quem convidaremos agora para dar suas boas-vindas é Pablo Cadaval Santos. O Pablo, caros ouvintes, é engenheiro químico de formação, com pós-graduação em Engenharia de Produção e em Business pelo IMG em Lausanne, na Suíça. E está no setor há 22 anos, sendo que atualmente ocupa o cargo de diretor de novos negócios na Klabin. Obrigado, Patrícia. Obrigado a todos. Um prazer estar aqui nesse podcast com todos os ouvintes na BTCP, porque é um programa super bacana que traz muitas atualidades e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa iniciativa, que é o Fundo Patrimonial, para que a gente possa esclarecer um pouquinho daquilo que a gente está fazendo, que a gente está buscando. Então, um prazer estar aqui com vocês. Feitas as apresentações sobre quem está conosco, farei uma breve introdução sobre o que é o FB&NF. Esse fundo patrimonial criado para fomentar capacitação e desenvolvimento de novos produtos nas áreas de recursos florestais e biomateriais. O Forest Biomaterials Endowment Fund, o FB&NF, traz um mecanismo moderno de financiamento que não é comum aqui no Brasil. Ele possui como conceito sustentar uma causa no longo prazo, no caso, essa causa da capacitação profissional, que, a partir desse suporte, esses pesquisadores acabam dando origem a tantos diversos novos produtos e tecnologias no nosso setor. Este modelo já é amplamente usado nas instituições internacionais, como em Harvard, Yale, Princeton e MIT, o Massachusetts Institute of Technology. Já em fase de operacionalização, o momento agora do FB&NF é de captar recursos para poder dar vida a importantes projetos nessa chamada era da bioeconomia, que avança com força total mundialmente após o período mais crítico da pandemia da Covid-19. Vamos iniciar, então, o nosso bate-papo aqui com os nossos participantes para falar sobre esse importante fundo patrimonial voltado ao setor de base florestal. Por favor, vocês poderiam comentar como surgiu a ideia da criação do fundo e contar aos ouvintes como funciona o Endowment Fund? A ideia desse fundo, Patrícia, ela surge de uma série de experiências e oportunidades que a gente teve em universidades americanas e europeias. Essas universidades, boa parte delas de grande destaque,
tem como uma característica comum a disponibilidade de recursos financeiros de forma contínua e permanente e com uma tendência à perpetuidade. Estudando um pouco melhor essa estrutura, a gente percebeu que essas instituições todas, as universidades, elas possuem fundos patrimoniais. E o fundo patrimonial, basicamente, é uma estrutura administrativo-financeira que capta recursos junto à iniciativa privada, junto a ex-alunos, junto a idealistas de uma causa, investe esses recursos profissionalmente e parte dos resultados desse investimento é devolvido para a sociedade na forma de suporte à pesquisa, formação de alunos, bolsas de estudo. Então, o nosso fundo específico, nós estamos muito preocupados, muito atentos às futuras gerações de profissionais que irão atuar no setor de florestas e produtos florestais. Foi uma ideia, partiu do professor Francides, o convite para participar dessa iniciativa que eu achei, nossa, maravilhosa, aceitei na hora, porque o fundo patrimonial nada mais é que um fundo onde os profissionais do setor, onde as pessoas que querem incentivar não só as pesquisas, mas as iniciativas em bioeconomia, em sustentabilidade, bioprodutos e etc., dentro do setor florestal, podem fazer suas contribuições. Esse fundo tem uma gestão muito transparente que traz benefícios como bolsas de estudo, incentiva pesquisas, etc., para que a gente possa, no fundo, trazer um pouco de volta para a sociedade de tudo aquilo que o setor florestal, o setor de celulose e papel tem trazido para o país, tem crescido, que a gente possa formar profissionais que depois vão ser aproveitados também no setor para que a gente possa desenvolver novas tecnologias aqui no nosso país, ou seja, fomentar tudo aquilo que a gente pode e vai crescer em bioeconomia, em sustentabilidade, que o Brasil já é referência nesse ponto. Quanto ao potencial de crescimento deste fundo, com vistas aos novos negócios da bioeconomia, o que vocês poderiam acrescentar sobre isso, como ele se interrelaciona e qual a importância dele para a alavancagem dos novos negócios no Brasil? O fundo ele está totalmente relacionado a esse crescimento, porque a gente visa efetivamente investir nas pesquisas, nas iniciativas nesse setor, né, principalmente focado na sustentabilidade, e a gente quer crescer o fundo para que as pessoas precisam primeiro conhecer esse trabalho, conhecer essa iniciativa, saber qual o benefício que isso pode trazer, para que mais pessoas contribuam e a gente faça o fundo crescer. O fundo crescendo, a gente consegue investir em mais bolsas, em mais iniciativas, e com isso a gente vai mostrando o benefício, né, que a gente pode trazer através dos resultados das pesquisas e por aí vai, e também dos profissionais que vão ser formados. Então, a gente pretende criar um círculo virtuoso, né, de resultados, mais aportes, e com isso a gente consegue crescer o fundo. O fundo ele tem como foco principal a formação de recursos humanos, né? O Brasil ele tem, como todos nós sabemos, já ocupa uma posição de destaque, né, nessa área de produtos de origem florestal, né? E para que o país se beneficie, né, de todo esse potencial instalado no país, é fundamental que tenhamos profissionais bem capacitados. E a formação desses profissionais precisa ser garantida, né, não só pelo Estado, mas também pela iniciativa privada. O que nós temos observado ao longo do tempo é que o Estado, de uma forma geral, né, vem perdendo a sua capacidade de apoiar a formação de novos profissionais. E, nesse sentido, o Fundo Patrimonial ele vem com o objetivo de completar, né, os esforços da iniciativa pública, do governo federal, do governo estadual, né, ele vem nesse sentido de complementar essa formação. Então, por isso que a gente entende que o Fundo Patrimonial é uma ferramenta de bastante importância para o desenvolvimento do país. E muito importante mesmo, como nós comentamos, sobre a capacitação, né? O que ele vai conseguir fomentar e formar profissionais, porque não é só crescer a bioeconomia, mas sim ter profissionais para atuar adequadamente, né? Porque este tipo de fundo iniciativa, ele se torna como uma opção mais segura para fomentar o conhecimento na área de recursos florestais e biomateriais? A gente tem iniciativas
do governo, como bolsas, né? Todas as agências que a gente tem de incentivo à pesquisa, as universidades, mas ele visa complementar muito com o aporte dos profissionais do setor, ou seja, aqueles profissionais que, de uma certa forma, se beneficiaram, né? Todos nós acabamos, de uma forma ou de outra, nos beneficiando das bolsas na universidade, ou trabalhamos em empresas que tiveram incentivos para estar trabalhando, as pesquisas, né, eucalipto, pinos, etc. Ou seja, de uma forma ou de outra, a gente acaba se beneficiando disso, e hoje a gente tem um setor muito forte aqui no Brasil. Então, uma forma da gente complementar, ou seja, os profissionais que hoje obtêm sucesso, né, que estão se destacando no setor, possam contribuir, né, para que a gente complemente aquilo que o governo já faz, né, para criar mais bolsas, formar mais profissionais, desenvolver mais tecnologias, e com isso a gente consegue reforçar não só as empresas, mas também a sociedade de uma certa forma. Então, a ideia é ser um complemento e fazer com que todo mundo que tem se beneficiado, que tem crescido, que tem ganho e conquistado oportunidades no setor, possa devolver um pouquinho, possa contribuir um pouquinho para que mais pessoas e mais tecnologias e mais empresas possam se juntar a esse círculo tão bacana que tem sido o nosso setor florestal. Professor Francides, o senhor que está há muito tempo nessa área acadêmica, como o senhor vem observando a redução do suporte de verbas, né, voltadas a esse suporte de capacitação e de desenvolvimento de pesquisas, né, sobre novos produtos, e como o fundo entra de forma complementar para poder continuar esse suporte ou aumentar o que é ofertado no Brasil para a formação desses novos profissionais que vão entrar no setor. A questão, a gente vem percebendo isso uma forma. Existem duas formas muito visíveis onde a gente percebe a redução de recursos para a formação de profissionais ligados ao setor. A primeira observação é a redução do montante de valores para projetos de pesquisa financiados por agências públicas, e a outra é a redução do número de bolsas de estudos também por essas agências, não só em termos quantitativos, número de bolsas, mas também em termos qualitativos, valores de bolsa, o que dificulta a permanência dos profissionais ou dos futuros profissionais numa atividade intensa junto às academias, às universidades. Então, isso a gente entende que prejudica a formação, né, desses futuros profissionais que vão, na sequência, atuar nas empresas. É um pouco do que o Pablo comentou. O país vem crescendo bastante, as empresas, a gente vê com uma certa frequência anúncio de novas unidades de produção, novas fábricas, novas empresas, e a gente não vê um acompanhamento na mesma escala da formação de profissionais. Isso pode levar, a médio prazo, a um apagão profissional, né? E o fundo vem nesse sentido, de proporcionar suporte, né, condições, né, para que os futuros profissionais do setor tenham o suporte necessário para desenvolver a sua formação junto às principais universidades do país. E para encerrar o nosso bate-papo, eu pergunto a vocês, quem pode participar, ou seja, como recorrer, qual é o nível de capacitação que é necessário para poder recorrer ao fundo, ou seja, eu tenho que estar formado na academia, eu tenho que ter qual o grau de instrução para poder buscar um recurso no fundo, e como pode-se participar sendo investidor, né, pessoa física ou pessoa jurídica, e acompanhar esse investimento. Parece complexo, mas é super simples. Hoje, qualquer pessoa física consegue contribuir, e não são contribuições vultuosas, podem ser contribuições pequenas, de acordo com o que a pessoa pode contribuir. É super fácil, a gente tem o nosso site onde explica tudo, tem toda a parte de transparência, né, de quanto temos de recursos e depois como esses recursos vão ser aplicados. Então, hoje é super fácil fazer essa contribuição, é super simples, e a importância é justamente isso, de tudo aquilo que a gente tem conquistado, de tudo aquilo que a gente tem trabalhado no setor, as inúmeras oportunidades. Como a gente sabe, são novas fábricas de celulose e papel sendo construídas aí quase todos os anos, recrutamento, preparação de pessoas,
novos profissionais sendo promovidos, tendo oportunidades de subir na carreira, de se mostrar. Então, a importância essa demanda de profissionais tem sido muito maior do que o crescimento que a gente consegue formar nas universidades ou até mesmo dentro das fábricas. Então, fazendo esses aportes, a gente crescendo o fundo, a gente vai estar acelerando a formação de pessoas que as empresas vão estar depois captando, trazendo para dentro da sua organização, e uma pessoa já preparada, uma pessoa que vem já com um projeto, que tem já uma formação mais avançada dentro do setor, e quem sabe novas tecnologias, novas empresas, novos empreendedores que também podem desenvolver tecnologias aqui no nosso país, que tem demandado bastante. Então, acho que é uma importância fundamental e uma forma que cada profissional que tem obtido sucesso, não importa posição hierárquica, não importa empresa, mas que possa contribuir de acordo com o seu poder aquisitivo, mas que possa trazer de volta e preparar mais profissionais e dar oportunidade para que mais pessoas possam se juntar a esse setor que tanto tem precisado de bons profissionais. O fundo, assim, ele tem como um dos seus pilares a total transparência, né? Então, ele segue todas as regras de compliance. Tá? O fundo é administrado, a questão financeira é administrada por profissionais. Então, o patrimônio principal do fundo, ele não pode ser mexido, ele não pode ser alterado. Ele só disponibiliza parte dos rendimentos. Então, quem pode participar? Qualquer pessoa que tenha interesse, seja pessoa física ou pessoa jurídica. No nosso site tem todas as instruções. Os valores são diversificados, a pessoa apoia com o que pode, com o que quer, né? Então, é muito simples. E pode participar. O fundo está aberto à participação de todos, as sugestões. Nós estamos numa fase de construção de um fundo. Isso é uma atividade coletiva, não é uma iniciativa individual. Então, a gente está sempre muito aberto a novas sugestões, ideias, formas de captação. O fundo tem um caráter perpétuo, né? Ele é para apoiar as futuras gerações. A gente gostaria que esse fundo, a gente está dando pontapé inicial, mas a gente pretende, tem a expectativa que ele se perpetue no tempo. O fundo ele está numa fase de estruturação e basicamente são os profissionais da área de graduação ligados à área de produtos florestais, tanto pela ótica florestal como pela ótica industrial, de qualquer universidade do país, tá? Pode se candidatar, e em nível de graduação para iniciação científica e pós-graduação, mestrado e doutorado. Então, o fundo deve lançar em breve um edital com alguns temas específicos, e os candidatos podem se submeter a um processo de seleção para captação e recebimento de bolsas. Agradeço muito, em nome da BTCP, as presenças de vocês e convido os nossos ouvintes a acessar o site do FBINEF em fbef.org.br, que lá tem todas as informações e o status atual de como está essa estruturação do fundo e a futura disponibilização dos recursos. Desejamos sucesso a este brilhante projeto, parabenizando a todos pela iniciativa tão relevante, tão importante, neste momento em que o nosso Brasil precisa avançar e muito em direção a ampliar a capacitação técnica e o próprio crescimento econômico em uma nova economia, a bioeconomia, que será um novo mercado com tantas oportunidades de inovação pelo nosso setor de base florestal. Afinal, nosso setor de árvores plantadas, árvores cultivadas, ele é tão relevante em termos de oportunidades de atuar nessa bioeconomia. Portanto, sem capacitação adequada, nós vamos acabar perdendo competitividade. Daí entra novamente a importância e relevância do fundo patrimonial voltado ao setor de base florestal. Portanto, caros ouvintes e empresas, invistam nesse projeto, pois vocês não vão se arrepender. Vale pontuar, caros ouvintes, que já participam como colaboradoras institucionais as empresas Klabin, o Laboratório de Química, Celulose e Energia da Exalc USP, a Suzano e o Grupo Inovatec.
Trata-se de uma importante iniciativa que conta em seu comitê gestor com nomes, além dos nossos convidados, dos especialistas, professor Luiz Barrichello, também da USP, e José Otávio Brito, do IPEF, entre outros profissionais. O bate-papo estava ótimo, caros ouvintes e convidados, mas nós precisamos encerrar o nosso giro temático de hoje. Portanto, eu peço a cada um dos nossos convidados para deixar suas mensagens finais aos nossos ouvintes. A participação de um fundo patrimonial é uma responsabilidade que os profissionais que atualmente atuam junto ao setor florestal e de bioprodutos têm com as futuras gerações. Então, é importante todos podermos participar e contribuir com este fundo para, dessa forma, garantir a perpetuidade da formação dos futuros profissionais que vão dar continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido com brilhantismo pelos atuais profissionais ligados ao setor florestal e de bioprodutos florestais. Eu tenho certeza que todos que contribuírem, todos que conhecerem esse projeto vão ter uma satisfação muito grande, assim como eu tenho. Como eu falei, quando o professor me convidou para fazer parte desse fundo, fazer parte do conselho gestor e poder incentivar o crescimento dele, eu vejo o quanto que nós podemos contribuir para a nossa sociedade, para o nosso setor, para que mais pessoas tenham oportunidades, para que essas oportunidades depois sejam capturadas pelas nossas empresas. Então, assim, todo mundo que puder contribua, que eu tenho certeza que a satisfação vai ser imensa de ver esse dinheiro muito bem aplicado, esse dinheiro de uma forma muito transparente, sendo destinado para pessoas que realmente vão se desenvolver e vão desenvolver o nosso setor. Então, é uma satisfação imensa fazer parte disso. Eu tenho certeza que todos que contribuírem vão ter o mesmo sentimento que eu tenho. Assim, é como deixar a nossa contribuição social por algo e num setor em que nós estamos e que nós vamos retornar isso, gerar mais empregos, ter mais oportunidades, atuar melhor numa bioeconomia com inovações que vão sair a partir desse fundo. E finalizamos assim, então, nosso giro temático ABTCP, o programa que fala sobre as principais tendências e assuntos de interesse do setor de base florestal.